Meu amigo vascaíno, um dia com boas notícias, mas com uma notícia para lá de ruim também. Jogador importante aí do Vasco da Gama se lesiona até o final do ano. A gente terá mais um desfalque de peso. O Vasco vai ter que ir ao mercado para fazer a recomposição ali no meio-campo. E o seguinte, a gente vai falar de alguns jogadores aí que foram anunciados e atualizar a situação de mercado no tocante aos jogadores Breno Lopes e também o Pedro Henrique, certo? Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Mas antes da gente adentrar nesses assuntos, eu separei um vídeo aqui porque um coração infantil, independentemente do clube por qual torce, sempre é muito sincero. E a gente pegou um vídeo lá da Flá TV de um garotinho rubro-negro dizendo quem foi o destaque do time do primeiro tempo. E ele vai falar que chamou muito a atenção, porque olha a situação aqui. Um pouquinho de vergonha, quero saber o que você está achando do primeiro tempo, de quem você está gostando mais dessa primeira etapa. Pai. Meu Deus. Deixou a torcedora, a apresentadora da Flá TV, até constrangida. Pai, sabe o que é legal? A gente vê um garotinho reconhecendo que o Vasco jogou muito bem, sobretudo o Paê e alguns torcedores do Vasco torcendo contra. Então fica aí de reflexão essa situação. Uma coisa é a gente criticar e a gente vai criticar aqui todo santo dia. Outra coisa é torcer institucionalmente contra o Vasco da Gama. Mas o seguinte, o jogo contra o Flamengo fica para trás. Agora a gente pensa no Audax. A gente tem um compromisso lá na Arena Amazonas, né? O Vasco já viaja amanhã para o norte do país, onde vai encontrar uma torcida hiper apaixonada, uma torcida que, para vocês terem uma ideia, é a minha segunda maior audiência aqui no YouTube, é do pessoal do Amazonas, né? Sobretudo ali a cidade, a capital de Manaus. E, cara, a gente vai jogar como se estivesse no estádio de São Januário. A gente tem um probleminha aí para essa partida. Probleminha não, problemaço. Porque hoje a gente tomou conhecimento que, infelizmente, o nosso Jair se lesionou. O Jair rompeu o ligamento do joelho e poderá praticamente perder toda a temporada, certo? Lamentavelmente, o Jair terá que passar por cirurgia, algo que já tinha acontecido aí com o nosso Paulinho. Então, dois jogadores praticamente da mesma posição que o Vasco fatalmente vai perder aí até o final do ano. A gente estima melhoras ao nosso atleta, né? O Jair, né? Infelizmente, essa fatalidade. Mas hoje foi um dia também de boas notícias para o Vasco da Gama. O Vasco anunciou alguns atletas, certo? O Vasco, que até aqui tinha contratado o João Vitor, junto ao Benfica, o Vasco contratou Robert Rojas, junto ao River Plate, o Vasco contratou David, junto ao Internacional, contratamos também o Alisson, junto ao Nantes, e a gente hoje fez mais 3 anúncios. E a gente coloca aqui para vocês. Primeiro, o goleiro Kehler, que veio junto ao Internacional, empréstimo até o final de dezembro. Sorte aí, um
Alqueire, um goleiro que não vive um momento muito bom, mas que efetivamente é um goleiro muito promissor. Então, sorte aí ao Kehler, que vai ser simplesmente a sombra do melhor goleiro do país na atualidade, que se chama Léo Jardim. Bom, hoje também o Vasco faz o anúncio do chileno Pablo Galdames, certo? Jogador que veio junto ao Genoa, né? E um atleta aí que terá um ano de contrato com o Vasco da Gama. E o seguinte, o Galdames, que é muito amigo aí do Medel, dos tempos de seleção brasileira, muitas pessoas aí dizendo, eu não entendi muito bem essa contratação, mas é o seguinte, gente, foi contratado, uma vez que o jogador foi contratado, precisa ser abraçado pela torcida do Vasco da Gama, principalmente quando estiver atuando. E a outra negociação que foi sacramentada e anunciado hoje foi o jogador Vitor Luiz, né? O Vitor Luiz que chega junto ao Coritiba. Muitas pessoas dizendo assim, Laureano, mas o Vitor Luiz é um jogador que foi rebaixado pelo Coritiba. Assim como foi rebaixado pelo Coritiba, é multicampeão pela equipe do Palmeiras, né? Teve passagens satisfatórias pela equipe do Botafogo e também pela equipe do Ceará. E se a gente pegar aqui o conjunto da obra, né, teve mais êxito na sua carreira do que insucessos, vamos colocar desse jeito. É uma contratação que a gente entende, porque a comissão técnica do Ramon trabalhou com um atleta no Botafogo, onde ele atuou muito bem, assim como o Alexandre Matos trabalhou com este atleta lá no Palmeiras. E é muito difícil da gente repor a altura do Piton, que é simplesmente um dos melhores na posição aqui do futebol brasileiro. Né? Difícil, difícil mesmo. Uma posição aí que é muito, muito carente. Mas falando aqui de novos reforços, a gente coloca a situação aqui para vocês envolvendo o Breno Lopes, né? Jogador ali ponta direita, né? Não é aquele 9, né? O projeto agradou, né? Mas o Palmeiras pode dificultar a saída. Sinceramente, eu não acredito que o Palmeiras vá dificultar a saída, porque é um jogador que não tem sido simplesmente utilizado lá, né? Mais um jogador que é agenciado pelo André Cury, certo? Que está ajudando aí na montagem do elenco do Vasco da Gama. Então, chega próximo aí a contratação do nosso Breno Lopes, certo? Acho que a negociação tende a sair sem maiores problemas. O atleta já falou que gostou do projeto, da proposta do Vasco. A gente aguarda. E a gente teve conhecimento também sobre a situação envolvendo aí o jogador Pedro Henrique. A situação do Pedro Henrique está muito bem encaminhada, tá? A gente pode colocar dessa forma, e o Internacional quer apenas ali, é uma compensação financeira, já está acertado, só que é uma compensação financeira, porque o Internacional fez um investimento ali de US$ 1 milhão para trazê-lo lá da Turquia, e eles estão pedindo aí uma compensação, certo? Então, é essa situação. Um jogador que começou muito bem lá no Internacional, na passagem dele, mas desde a chegada do treinador Eduardo Cudê, não foi usado lá no Internacional com tanta frequência assim, certo? Então, Vasco, aos poucos, se reforçando, peço a vocês para não falar, refugo, né? Porque, assim, deixa o atleta vestir a camisa do Vasco, não faça juízo de valor. Muitas pessoas já tinham taxado aí esse ano, né, o próprio Adson como refúgio, e a gente viu que vai acrescentar muito. E mais uma informação aqui complementar, tá?
ainda tem o Sforza, né, para poder chegar aqui no Vasco da Gama, após o pré-olímpico, que está acertadíssimo com os Gigantes da Colina. Perfeito, pessoal? Então, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!